Deixa eu só iniciar aqui a gravação. Então, iniciando o segundo módulo da apresentação do dia de hoje, nessa parte da manhã, a professora Betânia Passos e o professor Paulo Maia, que farão a condução das avaliações. Só recordando que os apresentadores, os estudantes, têm 10 minutos para fazer a apresentação. Nós temos uma monitora que levanta uma plaquinha na metade do tempo, com 5 minutos, depois 2 minutos, e depois ela mostra uma plaquinha de encerramento. E aí mais um minutinho para a conclusão. Os avaliadores têm 5 minutos, os dois juntos, né, para fazer as suas colocações e também perguntas, lembrando que ao perguntar, o aluno também tem resposta, então tudo isso dentro desses 5 minutos. Então, passo a palavra para vocês fazendo a condução. Obrigado, bom trabalho. Professor Paulo, se estiver falando, nós não estamos escutando. A professora Betânia ou Paulo pode fazer a chamada dos trabalhos com a parte dos títulos. Certo. Então, eu acho que eu posso começar, professor Paulo, a gente vai alternando. Certo. Bom dia mais uma vez, bom dia a todas, a todos. Alô? Estão me ouvindo? Sim, professor Paulo. Estamos sim, Ok, professor. Agora sim. Isso, agora sim. Então, eu acho que a gente pode começar, né, para poder não atrasar aí. Eu gostaria de chamar, então, os alunos que vão apresentar o primeiro trabalho, que está intitulado como Filosofia e o Ensino Remoto, uma análise das alternativas e suas potencialidades em tempos de pandemia. Não sei se já estão aí. David, o Davi, Eduardo, Irving, Jussiele, Juliana. Estamos sim. Pronto, perfeito. Então, vamos lá. Deixa eu só localizar aqui a monitora. A monitora, por favor. Só para a gente saber exatamente. A Leila Freire. Leila, não é? Ela vai com sinalizar. 5 minutos, certo. Né, e depois com 2 minutos Perfeito. E o final. Perfeito, muito obrigada. Olá, bom dia. Somos Davi e Juliana, integrantes do Programa de Residência Pedagógica, Núcleo de Filosofia, da UFPB Campus João Pessoa. Nosso trabalho tem como título Filosofia e o Ensino Remoto, uma análise das alternativas e suas potencialidades em tempos de pandemia. Os integrantes são Davi Matheus Morati da Cunha Prima, Eduardo Lima da Silva, Ive Rainer Rodrigues Beito, Jussiele Araújo Neves, Juliana Stephanie Holanda Bezerra de Souza, sob a orientação do professor Gil Franco Lucena dos Santos. No ano de 2020, no mês de março, fomos surpreendidos com o advento da pandemia da Covid-19. O Ministério da Educação lançou a portaria número 342, que recomendava a substituição das aulas presenciais pelas chamadas aulas em meios digitais. Afinal, o distanciamento social era indispensável e é ainda para conter a contaminação pelo vírus. Com esse intuito de minimizar os danos causados pela pandemia no que diz respeito à educação de jovens e crianças, a alternativa encontrada foi o ensino remoto emergencial, o que requer uma adaptação por parte dos professores, tendo em vista que muitos deles não estavam acostumados com essa modalidade de ensino. Nós percebemos que havia, no que diz respeito ao ensino da filosofia, o fazer filosófico, um problema anterior à pandemia, tendo em vista que o ensino de filosofia ele sofre pela carga horária baixa do ensino médio. Em geral, costuma ser apenas uma aula por semana, em comparação com aulas de matemática e português, por exemplo, que costumam ocorrer mais vezes durante a semana. Então, já havia esse problema que diz respeito à carga horária, isso anteriormente à pandemia. Surge, então, outro problema, que é a própria pandemia, que requer agora adaptação a esse contexto virtual. Partindo de uma perspectiva mais otimista,
nós encontramos uma vantagem do ensino remoto em relação ao ensino presencial. No ensino presencial, como eu já havia dito, nós percebemos o problema da carga horária. 45 minutos que facilmente se converteriam em 30 ou 20, considerando várias intervenções que costumam ocorrer no contexto do dia a dia da escola. Seja um atraso, seja um informe por parte da escola que são necessários no início de cada aula. Então, trazendo para o contexto remoto, essas intervenções já não ocorriam. Então, o que nos possibilitava aproveitar esses 45 minutos semanais para nossas agências. Diante disso, a proposta do nosso trabalho foi também encontrar alternativas que possam minimizar os danos causados pela pandemia no contexto da educação. Exatamente. De algumas dessas alternativas que nós encontramos como residentes de filosofia, ali no Colégio Francisco Conceição Cunha, foi recorrer na verdade, uma iniciativa que nasceu dos próprios alunos, que foi o Clube de Filosofia Noieses. Os alunos perceberam que eles sentiram que as aulas de filosofia não estavam sendo suficientes, justamente por serem uma por semana. E nesse contexto remoto, a escola optou por alternar semana a semana as aulas. Então, uma semana era sociologia, outra semana era filosofia. Então, acabava que nossos encontros aconteciam de 15 em 15 dias, mais ou menos. E alguns alunos nos procuraram com a intenção de criar um clube de filosofia, onde a gente poderia estudar filosofia de maneira, para além da sala de aula, e sem exatamente um tempo determinado, pelo menos os 45 minutos determinados, que geralmente é o tempo da nossa aula. Esse clube de filosofia partiu, então, dessa iniciativa dos alunos e dos residentes, onde a gente, em colaboração com o programa de protagonismo da escola, a gente iniciou esse clube, onde os alunos é quem ditam o ritmo do clube e também as temáticas a serem trabalhadas no clube de filosofia, Esse clube proporcionou que a gente trabalhasse alguns temas por mais tempo. Então, geralmente se dedica 2, 3 aulas para filosofia antiga. Agora nós tínhamos mais tempo para trabalhar filosofia antiga, algo que cai tanto no Enem, eles vêm tanto em concursos, e também era algo do interesse deles, E foram eles que optaram por iniciar por filosofia antiga, estudarem mais filosofia antiga, e assim foi feito, Nesse espaço do clube, a gente percebeu também que os alunos se sentiram mais à vontade, e eles mesmos, muitas vezes, trazem alguns temas e se sentem à vontade para expor aquilo que eles estavam lendo, Como é um clube de protagonismo, então a gente sempre trabalha em colaboração com o aluno, Outra alternativa que nós encontramos também foram os plantões de dúvidas. E nós montamos alguns plantões semanais, onde nos revezávamos como residentes para estarmos ali atendendo os alunos. E esses plantões, que duram geralmente 2 a 3 horas, nós nos colocamos à disposição dos alunos fora do horário de aula para estar tirando dúvidas. Porque a gente percebeu que muitas vezes o aluno surge uma dúvida ali no meio da aula, mas outro aluno perguntou, a gente entrou numa questão secundária, ou mesmo ele está com vergonha de fazer aquela pergunta no ambiente da sala de aula. Nos plantões de dúvidas, geralmente o atendimento acontece com 1 ou 2 alunos de cada vez. E aí, nos plantões, eles se sentem à vontade para perguntar. Aquilo que pareceria uma pergunta boba, eles se sentem prontos para fazer ali, já que não tem os coleguinhas que talvez poderiam achar boba a pergunta e tudo mais. Então, esse ambiente dos plantões de dúvidas contribuiu e acabou sendo uma complementação da sala de aula, onde a gente pode também tirar a dúvida do aluno com mais tempo, com mais calma, entrar, explicar o assunto, quantas vezes forem necessárias. E outra alternativa que nós estamos implementando agora, nós estamos nos planejando para colocar ela em prática, é justamente as videoaulas, como um conteúdo complementar das aulas. Por quê? A gente percebeu que muitas vezes o aluno recorre a videoaulas para realizar provas ou atividades de filosofia. E como a gente não tem como garantir a qualidade dos vídeos que eles estão assistindo no YouTube, a gente pensou em produzir
videoaulas, vídeos curtinhos, de 10, 15 minutos, onde a gente poderia expor uma questão que não ficou clara na sala de aula, ou se não, um ponto interseccional da aula, né? Muitas vezes, dando uma aula, a gente percebe que seria importante explicar um conceito que estava ali no meio, que não é principal para aquele tema, mas seria fundamental para o aluno compreender, né, o tema melhor. Então, essas videoaulas proporcionam que a gente consiga trabalhar esses temas que são interseccionais ali da aula, fora da sala de aula, e de maneira que o aluno consiga ver também quando ele tiver tempo, quando ele se sentir mais à vontade para assistir, né? Nós estamos nos planejando ainda, elaborando os roteiros, né, dessas videoaulas para podermos gravar e disponibilizar para os alunos. Essas 3 ferramentas básicas, assim, muito simples, que também não eram novidade para os alunos, né? Não era novidade para os professores ferramentas digitais, né? Fazer uso de ferramentas digitais. Mas o que a gente percebeu é que agora foi imposto a nós fazer o uso dessas ferramentas. E nosso objetivo era encontrar quais eram as melhores que se adaptavam ao conteúdo de filosofia, né? E essas nós consideramos que tenham sido as ferramentas que nos ajudou durante o programa e que fez com que a gente conseguisse trabalhar nosso tema sem prejudicar o aluno da maneira como ele foi prejudicado pela pandemia, assim como todos nós, né? E a nossa conclusão, o que nós tiramos desse ano bem conturbado, é que apesar desse cenário, nós acreditamos que conseguimos neutralizar, né, minimamente os danos da pandemia. E conseguimos ali, atenuando esses danos, colocar, né, conseguir fazer o conteúdo de filosofia também mais presente na escola. Porque, como meu amigo aqui, Tito, falou, nós temos apenas 45 minutos por semana, e eu acredito que esse tempo não é suficiente para nenhuma disciplina, né? Todas as outras geralmente possuem 2, o mínimo geralmente são 2 aulas por semana, porque se acontece uma coisa naquela semana, a próxima aula vai ser daqui a 15 dias, e se acontece na próxima, é daqui a 30 dias, é daqui a um mês, e assim a gente fica com uma distância tão grande que a gente não consegue trabalhar aquele conteúdo que nos é pedido, né, pela BNCC, e que é exigido pelos concursos que eles irão fazer ao final do ensino médio. De forma geral, esse tem sido o nosso trabalho como residentes pedagógicos, e foram esses nossos resultados, né? Nós agradecemos a todos, muito obrigada. Nós que agradecemos, Juliana e Davi, em cima do tempo aí, segundo Leila, não sei se o professor Paulo quer começar. Muito obrigada, Juliana e Davi, depois eu falo. Eu posso começar aqui fazendo alguns comentários. Primeiro, né, parabenizar aí o trabalho de vocês, porque realmente é um desafio você enfrentar uma carga horária tão pequena, né? Fica assim muito difícil, inclusive você encontrar as alternativas. Eu acho que esse deve ter sido um dos grandes trabalhos de vocês, né? Pensar esse momento de pensar uma metodologia que fosse eficaz. E é claro, né? Vocês falaram assim, as ferramentas elas já eram conhecidas de todos, mas eram assim conhecidas de todos. E eu acho que isso é um aprendizado que nós tivemos na pandemia. É que a gente poderia, assim, claro, a gente foi jogado, né, assim, na fogueira, sem uma infraestrutura adequada. Ninguém deu infraestrutura para o professor do ensino básico, nem do ensino superior, a gente teve que se virar como pôde. Mas a gente aprendeu muito. E a gente aprendeu, inclusive, que isso daqui, independente de pandemia ou não pandemia, eu acho que é um recurso, né, que veio para ficar. Ele é um a mais, ele não é substituto do presencial de forma nenhuma, mas a gente aprendeu o quê? Que ele pode vir assim, a ser um complemento, né? Então, a gente aprendeu muito, foi um período de grande aprendizado, e vocês, né, trouxeram aí experiências que demonstram isso. Essa ideia do clube, né, eu acho muito boa, essa coisa de você tirar o aluno de fora da sala, do convencional, e propor reflexões, é muito legal. Agora, eu fico pensando como que isso, né, acontece na prática mesmo. Eu queria saber um pouco disso, porque vocês falam que vocês vão ter, claro, né, vocês vão ter reuniões virtuais, remotas,
os alunos começaram a propor. Eu digo assim porque filosofia, assim como outras disciplinas, elas acabam exigindo, claro, né, existe uma aplicação da teoria numa prática pedagógica, mas existe também vamos dizer assim, um caráter muito subjetivo, que muitas vezes não alcança a maior parte dos alunos. Subjetividade dos conteúdos e mais. Então, eu queria saber o seguinte, vocês falaram, os alunos propuseram, como é que era isso, né? Existia, quantos alunos participavam efetivamente? Porque isso é um convite que muitas vezes não é aceito. Eu gostaria de entender um pouco dessa dinâmica, né, do clube de leituras. E essa questão do YouTube também me chamou muita atenção, porque eu acho, sim, que cada vez mais a gente tem que propor atividades extras, essa questão da videoaula. Eu acho que, quando eu li a resenha de vocês, fiquei com várias questões na cabeça, mas vocês acabaram respondendo ao longo da fala de vocês um pouco das minhas inquietações. Mas eu queria saber um pouco dessa dinâmica do Clube da Leitura, do Clube de Filosofia. O clube ele nasceu a partir da iniciativa, se eu não me engano, de 3 a 4 alunos, que se colocaram como, nós vamos construir esse clube. Então, esses alunos construíram mesmo de fato, porque como é o programa de protagonismo, eles que dão início isso na escola, né, apresentam esse desejo para a direção, e nós entramos junto, assim como a atuação do professor preceptor, né, o professor Diego Soares, que nos auxiliou nisso. E aí eles colocaram a temática de começar por filosofia antiga. Depois que eles colocaram a temática que queriam estudar filosofia antiga, então nós montamos com eles uma programação de temática. Olha, então nós vamos trabalhar aqui a filosofia dos pré-socráticos, vamos levar esse tempo, depois vamos trabalhar Platão, Aristóteles, e montamos essa programação para o estudo de filosofia antiga junto com eles, né? Nós não temos o tema seguinte, porque a ideia é que eles proponham, depois de filosofia antiga, o que vocês querem trabalhar agora, né? E não precisa seguir a ordem, geralmente, que nós seguimos em aula, filosofia antiga, medieval, moderna, eles podem ficar à vontade, né? Então, eles propuseram um tema, nós, então, montamos um calendário, fazemos as exposições, nos revezamos para fazer as exposições, o residente Eduardo está aqui, inclusive, ele que tem dado as aulas de filosofia antiga. Atualmente estamos com 6 estudantes, como ele falou aí, e os alunos intervêm, né? Nós estamos ali expondo, mas não é simplesmente uma aula expositiva. Estamos apresentando o assunto, e muitos daqueles alunos, às vezes, já leram alguma coisa de filosofia e estão apresentando suas leituras também ao final das nossas exposições, e aí a gente abre, então, uma discussão, né? Abre um debate ali entre os alunos. Tem funcionado mais ou menos assim. Nesse clube de leitura, a gente espera, de fato, esse protagonismo por parte dos alunos, tendo em vista também que ele foi iniciado pelo protagonismo deles, né? A iniciativa de criar, de propor esse grupo. E esse clube de leitura, ele se mostra como um exemplo, dentre outros exemplos, de momentos em que a gente percebeu o engajamento por parte deles no que diz respeito a aprender a estudar filosofia. Filosofia, geralmente, é uma disciplina que assusta alguns alunos, eles têm um certo preconceito, uma certa repulsa, e nós somos surpreendidos, né? A gente teve esse ponto positivo, de tantos desafios ao longo desse ano, fomos surpreendidos com o engajamento de alguns alunos, com interesse. Eu, particularmente, tive a oportunidade de dar aulas de lógica para uma turma de segundo ano de ensino médio, e eu esperava que não tivesse essa interação, esse engajamento, tendo visto que, dentro dos assuntos de filosofia, é um dos mais complexos, é um dos que mais assusta, e eu percebi, os outros residentes puderam perceber esse interesse, essa participação, esse desejo por mais, por engajar, por pensar em novas atividades, em questões extracurriculares mesmo. Então, apesar dos desafios, apesar de tantas questões dentro desse contexto da pandemia, podemos contar com esse aspecto positivo, desse engajamento, desse interesse que muitas vezes a gente nem esperava que isso acontecesse.
Obrigada, Juliana, Davi. Leila já sinalizou que nosso tempo de arguição se encerrou, mas no meu comentário é justamente na direção do comentário do professor Paulo, né, de que forma vocês foram reconfigurando, então, essas atividades, né, com os alunos. Acho que alguém já respondeu, acho que foi o professor, né, respondeu, porque minha pergunta ia ser justamente quantos alunos ainda se engajaram a partir do desejo desses 4 alunos iniciais, e parece que agora são 6 alunos, então, já me considero contemplada nos comentários de vocês. Então, parabéns, mais uma vez, pelo trabalho, desejo sucesso até o final da RP, né, e que desafio que vocês têm pela frente ainda. Parabéns, viu? Muito obrigada. A gente vai passar, então, para a segunda apresentação, que é Covid-19, do quintal, vendo sons, ouvindo imagens, uma prática pedagógica de música durante a pandemia. Vocês podem abrir, deixa eu só ver, dos autores. Alan está aí, Ivo, José Bernardo, Beatriz, supervisor, professor Radamir Lira, e orientador, professor Vanildo Mouzinho Marinho. Bom dia a todos. O nosso trabalho, nosso programa que participamos é o PIBID. Nós somos do PIBID Artes, da Universidade Federal da Paraíba, campus João Pessoa. Somos alunos do curso de licenciatura em música da UFPB. E o título do nosso projeto, do nosso trabalho, é Do Quintal, vendo sons, ouvindo imagens, uma prática pedagógica durante a pandemia da Covid-19, a partir do conceito de paisagem sonora. Os alunos participantes, né, são Alan Andrade da Silva, Ivo Limeira de Lima, José Bernardo da Silva Neto, Michel Henderson da Silva Máximo, Beatriz Angelina, Radamir Lira, que é o nosso supervisor, é professor do Instituto Federal da Paraíba, Radamir Lira de Souza, e o nosso coordenador, orientador, é o Vanildo Mouzinho Marinho. Então, o nosso trabalho ele foi desenvolvido pelos alunos de licenciatura em música, em conjunto com os alunos do curso de artes visuais da UFPB, né? E foi aplicado com os alunos do PROEJA do IFPB. O PROEJA, ele é um programa com jovens e adultos, chama-se Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação de Jovens e Adultos. Então, esse programa é vinculado ao Instituto Federal da Paraíba, foi onde a gente conseguiu aplicar com os alunos do PROEJA o nosso projeto. Esses alunos, eles têm um perfil de pessoas que trabalham durante o dia e estudam à noite, que não tem a escolaridade ainda completa e envolve todas as idades. Então, a gente teve a oportunidade de trabalhar com alunos jovens, com alunos em torno de 18 a 20 anos, 21, 22 anos, como também alunos mais maduros, de 30 anos, 35, 40 anos de idade. Os nossos objetivos, primeiramente, foi entender o conceito de paisagem sonora, né? O nosso trabalho foi desenvolvido toda a partir do conceito de paisagem sonora, que é a possibilidade de a gente poder fazer música com os sons do nosso cotidiano, os sons dos nossos objetos domésticos, como uma máquina de lavar, como uma enxada, como uma vassoura, como um ventilador, e a partir disso a gente desenvolveu a nossa atividade. Outro objetivo foi desenvolver a criatividade musical dos alunos. A gente propôs algumas atividades de criação musical com esses alunos, né, a partir de composições que eles mesmos criaram, com os sons presentes em seus quintais. Então, os objetos ali presentes nos quintais que eles tinham, seja uma máquina de lavar, seja uma enxada, seja uma cadeira de balanço, a gente propôs atividades para que eles pudessem criar música a partir desses objetos. Outro objetivo foi identificar elementos musicais
usados em composições. A gente também trabalhou muito a questão dos parâmetros do som, como timbre e altura, também a partir do conceito de paisagem sonora, aplicada às composições que eles desenvolveram, e mostramos para ele como esses parâmetros também podem enriquecer essas composições musicais. Compreender também os parâmetros sonoros, a gente como eu já falei, a gente apresentou esses parâmetros, explicamos para eles o que significava o timbre, o que significava a altura, como esses parâmetros estão presentes nas composições, como eles estão inseridos nas composições e como eles podem também estar inseridos dentro desse universo da paisagem sonora, de fazer música a partir dos sons que estão à nossa volta. Também estimular a vivência musical e a formação cidadã dos alunos. A gente também desenvolveu esse trabalho pensando em contribuir para a formação cidadã de cada um, né? Na construção do conhecimento de artes, de como a arte e a música, especialmente, claro, associado também às artes visuais, que a gente trabalhou em conjunto, como elas podem contribuir para a formação cidadã desses alunos. A metodologia que nós usamos durante os encontros que tivemos, foram poucos encontros, mas muito ricos. A gente sempre começou apresentando o conceito, na primeira oportunidade, o conceito de paisagem sonora, em uma segunda oportunidade, o conceito de timbre e altura, e em seguida a gente apresentou exemplos musicais de compositores, de músicos que fazem música usando esse conceito de paisagem sonora, que utilizam objetos convencionais, como uma furadeira, um copo, uma panela, uma colher de pau para fazer música. Propomos também para eles atividades práticas, né, que eles realizassem essas atividades práticas, e também analisamos as atividades que eles fizeram junto com eles, né, estimulando eles a desenvolver a criatividade, fazendo eles entender na prática como funcionava todo esse universo da paisagem sonora. E aí, eu passo agora a palavra para a Ivo, que vai pegar a partir da escolha das referências. Bom dia a todos, bom dia, Bernardo. Em relação à escolha das referências, o que a gente escolheu, a ideia principal que precisava ser contemplada era de ilustrar minimamente esses conceitos que a gente estava passando, né? Então, nesse sentido, a gente escolheu referências que pudessem ilustrar não só os timbres, mas também a utilização do próprio conceito de paisagem sonora. A paisagem sonora, falando de uma forma bem rápida, é justamente a percepção de um ambiente, de como a gente pode utilizar os sons de um ambiente como forma de fazer música, né? Isso parte de um teórico chamado Murray Schafer, e a gente propôs esse conceito e os alunos receberam esse conceito de formas muito particulares, né? Em relação à análise das atividades que Bernardo acabou de mencionar, tiveram duas atividades especiais em especial que nos marcamos, né? Então, que nos marcaram. As duas foram de alunas do Proeja, têm uma idade mais avançada, e elas compreenderam o conceito de formas bem diferentes, apesar de ter sido ambas apropriadas, né? Uma, ela usou o conceito de forma mais rígida, e ela fez uma gravação do quintal dela, de fato, e apesar de não estar tão nítido, mas também há um caráter composicional em fazer uma gravação do seu próprio quintal. Porque a partir do momento que você faz a escolha de gravar o som de um pássaro, ao invés de outro lado do quintal, que tem o som da batedeira do vizinho, o som da furadeira do vizinho, também há uma escolha estética nisso, uma escolha composicional. Então, é de fato interessante observar como é que ela tratou essa escolha e como é que ela fez o fazer artístico dela, né? Em relação às referências, uma referência que eu acho interessante pontuar é uma música do compositor alagoano, amplamente reverenciado no âmbito da música instrumental, mas não só na música instrumental, que é Hermeto Pascoal. Ele tem uma música chamada Jegue, Meu Jumento Mimoso, e, de certa forma, essa música se conecta com o assunto da paisagem sonora, no sentido de que ele tenta simular a paisagem do ambiente que ele nasceu, né? Ele vem do ambiente rural, e essa música, ele usa cabaças de coco,
em contraste com saxofones, né? A cabaça de coco não é exatamente o instrumento mais convencional, mas também não é o mais absurdo. E os saxofones são instrumentos que são amplamente utilizados na música erudita, na música de concerto, enfim. Mas também na música popular. E os saxofones, eles, na música, eles emulam os relinchados dos jumentos, e as cabaças de coco emulam o andar do jumento, né? O barulho dos cascos batendo no chão. Então, também é uma compreensão bem interessante da presença sonora, e também foi bem recebido pelos alunos. Os alunos compreenderam bem, na nossa visão, na visão da equipe, os alunos conseguiram compreender bem, mas o alcance das atividades ele é limitado, porque a gente percebeu que nem todos os alunos enviaram as atividades e, enfim, o Proeg ele tem um aspecto delicado, que é justamente o fato dos alunos estarem trabalhando, né? Durante o dia, e não é a realidade de todos os colégios. Então, nesse sentido, acaba que torna um pouco mais inviável que eles participem de forma tão assídua, né, e entreguem as atividades de forma tão rígida. Mas a gente acredita que houve, sim, aspectos de criatividade nas obras que eles entregaram. Nesse sentido, acho que o saldo das oficinas foi bem positivo, porque nesse contexto da pandemia, isolamento social, trabalhar com paisagens, tanto visuais, tanto quanto sonoras, que pudessem remeter a uma sensação de conforto, né, aponta para um aspecto importante, que é esse caráter da música como uma experiência sensível também. Então, acho que, nesse sentido, as oficinas foram bem vitoriosas, e a receptividade dos alunos foi muito boa, tanto nas artes visuais quanto na música. Queria fazer os agradecimentos, primeiramente à equipe do IFPB, né, Radami, e a professora Palmira, que cedeu o espaço dela na aula para a gente fazer as oficinas, os próprios bolsistas, estudantes discentes, né, Bia, Alain, os colegas de artes visuais também, que fizeram um trabalho lindo, primoroso mesmo, fiquei emocionado de verdade, os alunos também. E todo mundo do PIBID, Cecília, que é coordenadora do PIBID, Radami, que é nosso supervisor, Vanildo, são todas figuras primordiais na execução desse trabalho e na concepção também. Obrigado, gente, é isso. Muito obrigada, Ivo, muito obrigada, José Bernardo, parabéns pelo trabalho, parabéns pela sensibilidade. Eu acho que é um projeto que vem com uma demanda, né, muito intensa nesse momento que a gente está vivendo de pandemia. Fiquei daqui do meu lugar, eu não sou da área da música, eu sou da área das letras estrangeiras, então, assim, eu li o resumo expandido de vocês e eu vi vocês falando muito desse lugar de quem gostaria muito de participar, por exemplo, de um projeto como esse. Fiquei aqui pensando na minha paisagem sonora, eu não conheci o conceito. E na hora que vocês estavam falando, meu vizinho estava exatamente aqui batendo, porque tem uma construção. Fiquei pensando quais as escolhas eu faria, né? Eu teria feito se tivesse nesse projeto de vocês, imaginando, sim, como vocês conseguiram engajar esses alunos. E aí, parabéns pela fundamentação, né? Pela apresentação, como eu falei. Fazer uma pergunta antes de passar para o professor Paulo, que era justamente com relação a isso, porque você mencionou, eu acho que foi você, Ivo, que muitos não devolveram o trabalho. Talvez foi uma questão de entendimento do conceito, será? Foi uma questão de tempo, porque muitos trabalham. Eu queria ouvir de vocês, assim, a que vocês atribuem isso, no final das contas, de que maneira vocês acham que os alunos receberam, não só a questão conceitual, né, de que maneira eles construíram essa questão conceitual, mas também dessa possibilidade de ir ao quintal, por exemplo, e ouvir os sons, né? Queria que vocês explorassem isso um pouquinho mais, por favor. Certo. Primeiramente, Betânia, obrigado pela pergunta e adorei que você gostou da ideia. O que acontece é que, durante as aulas, os alunos eles tiveram uma receptividade interessante, a gente conversou sobre as temáticas de uma maneira bem fluida, mas quando se tratava de enviar as atividades, realmente, acredito que as demandas de trabalho, as outras demandas de outras disciplinas tinham ficado em primeiro plano, realmente, porque, inclusive, um aspecto que a gente não mencionou no trabalho, mas que é interessante até retomar, é que o fato das aulas serem online, ele traz questões delicadas, mas ele também traz a possibilidade dos alunos que estavam ali com outras disciplinas no mesmo horário, eles pudessem participar um pouquinho da oficina e depois ir para outra disciplina, sabe? Que talvez no ambiente físico não fosse viável, né?
Então, nesse sentido, tinha alunos que reprovaram outras disciplinas, aí a grade deles estava toda bagunçada, e realmente não tinha como eles priorizarem a disciplina de artes, porque realmente tinha outras disciplinas em cima, de química, de física, enfim. E nesse sentido, eu acho que é complicado que a gente também coloque as demandas da oficina, que já era uma coisa extra, né, de certa forma, na ótica de quem está na disciplina, né, como uma prioridade para eles, já que eles tinham atividades de prova, avaliações de disciplinas como Química e Física, que infelizmente acabam ficando em primeiro plano, não só no ensino regular, mas também no ProEd. Obrigada, Ivo. Mais uma vez, parabéns. Eu achei a ideia, assim, muito, muito interessante mesmo, viu, professor Paulo? Está desligado o microfone, Paulo. A gente sempre esquece dessas coisas. Olha só, eu quero parabenizar o grupo, né? Acho que foi uma iniciativa muito interessante e, inclusive, que abala um pouco um certo conservadorismo musical, né? Que predomina, né? na sociedade, que é uma música mais industrializada, uma música mais formatada, e, de repente, vocês vêm aí trazendo uma proposta das pessoas perceberem a música de uma forma mais ampla e muito mais próxima. Eu não sei se vocês conseguem ouvir, mas eu estou com uma obra aqui há 4 anos do meu lado aqui, que faz eu não ter uma simpatia muito grande pela paisagem musical que eu tenho aqui. Mas eu fiquei pensando, né, na fala de vocês, lendo o texto de vocês, sobre essa questão da receptividade e desse conservadorismo. E aí, mais uma curiosidade, porque, assim, quando vocês começam a falar, eu me lembrei muito Tom Zé, né? A proposta musical, né, da sonoridade, aí e é uma coisa de estranhamento mesmo. Muitas vezes as pessoas ficam assim dizendo, mas isso é música, né? Esse é o senso comum. E aí eu queria saber, houve uma reação assim cabal, uma reação assim mais explícita a esse tipo de conceito que vocês trabalharam? Professor, eu acredito que foi até uma surpresa da nossa parte a maneira como eles aceitaram esse conceito. Porque realmente, como o senhor falou, é um conceito que foge totalmente do padrão, dos padrões, né, da tradição que a gente conhece como música, como a ideia de se fazer música que realmente seria música. Então, eles aceitaram de forma com a mente muito aberta, inclusive aqueles que fizeram o trabalho realmente se debruçaram no conceito e desenvolveram uma atividade super criativa. E, assim, a maneira como eles receberam e aceitaram algo que realmente foge do convencional, do padrão, do tradicional, foi super bacana e, de certa forma, surpreendente, né, para todos nós. Eles participaram, falaram do universo sonoro, da paisagem sonora do cotidiano deles, e aí foi principalmente focado nos quintais, fizeram um resgate do dia a dia deles, então foi bem surpreendente a maneira como eles aceitaram com a mente aberta. Tá joia. Parabéns para vocês. Obrigado, Paulo. Obrigado, Betânia. Muito obrigada a vocês. Sucesso, viu? Acho que a gente pode seguir, né, professor Paulo, para o terceiro trabalho. O título do trabalho então, Contribuições das Experiências da Residência Pedagógica para Iniciação à Docência em Sociologia, com Breno, Ricardo, Bruno da Silva, Cláudio Alves Júnior, professora Giovânia e professora Jaciara. Prestem só, assim, atenção, fiquem de olho em Leila, que vai controlando o nosso tempo. Bom dia, estamos aqui. Bom dia. Bom dia. Breno, tá aí? Bruno? Sim, a gente está esperando nosso colega compartilhar a tela. Tá, perfeito. Joia. Mas então, eu vou adiantando um pouco, né? Nós somos da residência pedagógica em Ciências Sociais, né, no Campus 1 da UFPB.
mas o núcleo se chama Residência Pedagógica em Sociologia, né, porque a disciplina no ensino médio ela é chamada Sociologia. Nosso título é Contribuições da Experiência da Residência Pedagógica para Iniciação à Docência em Sociologia. Os participantes, né, somos nós residentes, eu, Breno, né, Breno Ricardo, o Bruno, que está aí, o Bruno Barbosa, e o Cláudio Alves, que está compartilhando a tela. Junto também com nossa preceptora Jaciara Mariano e nossa orientadora Giovânia, que também está presente aqui nos acompanhando. Pode passar, por favor. A nossa... Só um minuto. Não é esse slide, ó. É o novo que eu te mandei lá. Então, a nossa residência pedagógica, ela tem atuação na escola estadual, ensino fundamental e médio, Doutor Otávio Novaes, lá no bairro do Novaes, né, na zona oeste de João Pessoa. Como vocês sabem, né, a sociologia só contempla o ensino médio, e no nosso trabalho, a gente resolveu, como a gente dividiu o nosso núcleo, né, em 3 trabalhos, o nosso trabalho específico ficou responsável por descrever um pouco como é a sociologia no 3º ano dessa escola, através da preceptora, né, Jaciara Mariano, através do acompanhamento das aulas dela, né? O que acontece? A gente não chegou a elaborar no nosso trabalho as nossas regências, né? Que é o que a gente também faz dentro da residência pedagógica. Então, a gente resolveu descrever um pouco da metodologia e das temáticas trabalhadas dentro dessa turma, e junto dessa descrição, né, do que é a sociologia dentro do 3º ano, a gente também vai falar sobre um projeto de extensão chamado Passarela Cidadã, que a gente faz em conjunto com a residência pedagógica, né, que o Bruno mais para frente vai falar um pouco sobre isso. Deixa eu tentar abrir aqui só um minuto, gente. Enfim, eu não estou conseguindo colocar o meu slide aqui. Deixa eu tentar. Consegui, pronto. Que não estava aparecendo, eu estava pedindo para compartilhar e não estava indo, agora foi. Enquanto metodologia, a gente utilizou da observação participante, né? Começamos desde março, né, a observar as aulas. As aulas do ensino da disciplina de sociologia, no 3º ano, elas têm duração de 30 minutos, apenas 30 minutos, uma vez por semana. Então, assim, a gente tem uma negligência, né, da disciplina de sociologia, e a gente dividiu os residentes em subgrupos, né, residentes que assistem aulas na quarta-feira à tarde, e residentes que assistem às aulas na sexta-feira pela manhã. Aqui no caso, eu assisto de tarde, na quarta-feira, Bruno e Cláudio assistem sexta-feira. Na quarta, aliás, eu e Bruno e Cláudio na sexta-feira. Então, partindo aí para os resultados de discussões, para começar, né, a falar um pouco sobre isso, né, sobre o que é a sociologia no 3º ano, em particular, nessa escola, a gente tem a junção das disciplinas Sociologia e Filosofia, dada pela mesma professora, certo? Então, nesse caso, a gente tem 1 hora de aula, né? Já que são meia hora para cada, a gente fica com 1 hora de aula no 3º ano. No segundo e no primeiro continua 30 minutos. Então, a sociologia no 3º ano tem a ênfase em temáticas próprias da ciência política, né? Então, a gente está trabalhando mais temáticas da ciência política. Esse conteúdo programático que está aqui, ele não consegue ser aprofundado, né?
Então, a gente colocou aqui em ordem cronológica o que a gente foi anotando enquanto aula, né, desde março até o envio do resumo expandido, né? Então, a professora começou aí com a introdução à filosofia antiga, aí ela, na outra aula, ela mesclou já com o surgimento da sociologia, né, falando um pouco do contexto, né, de surgimento do século XIX, e falando um pouco também dos primeiros sociólogos, né, dos fundadores da disciplina. Aí depois ela já entra para a filosofia da felicidade, a polis grega, contemplando ainda a filosofia antiga, né? E logo em seguida ela parte para a filosofia política moderna, né? Com Maquiavel e os contratualistas. Deixa eu voltar aqui. E aí depois que ela chega nos contratualistas, né? Ela consegue entrar para a história do iluminismo e das revoluções, né? E aí ela consegue fundir essas duas disciplinas, né? Sociologia e filosofia. Porque aí ela consegue entrar no contexto da sociologia de fato, e aí ela entra em temas da política, da ciência política, né, que é uma das grandes áreas dentro da sociologia, além da antropologia e da sociologia propriamente dita. Então, um pouco da metodologia de ensino, né, dessa professora e da sociologia no terceiro ano do Antônio Novaes, né, do Otávio Novaes, perdão. A professora utiliza o Google Meet, né? Geralmente as reuniões são feitas de forma síncrona. Ela utiliza muito do nosso livro didático, que é esse que eu coloquei aí, mas ela também faz atividades por Google Forms, né? Geralmente as atividades são feitas por lá. Ela utiliza alguns recursos como o YouTube, o Telegram, é onde ela tem um grupo, né, com as turmas, e ela utiliza de slide, às vezes ela coloca algumas músicas, né, que tem a ver com o tema, como, por exemplo, na aula do Hobbes, né, que é sobre o Leviatã, ela colocou uma música da Pitty que fala sobre aquela frase enigmática, né, que o homem é o lobo do próprio homem. E é isto, essa é a sociologia no terceiro ano. Agora eu vou passar para o Bruno para falar um pouco do projeto de extensão do Passarela Então, Cidadã. obrigado, Breno. Gostaria de destacar a importância, né, das atividades de extensão. Vocês estão me ouvindo bem? E na direção da professora Giovana Toscano, doutora coordenadora Giovana Toscano, né? E essas atividades são muito importantes para discutir, né, para aperfeiçoamento profissional, para elaboração da pesquisa, para aplicar uma pesquisa, né, na escola, para além de somente dar aulas, né, de somente levar conteúdo, né, você entender aonde você está chegando, entender a situação socioeconômica dos alunos, né? Então, na falta de uma avaliação de um diagnóstico, né, uma avaliação prévia, nós tivemos aí essa extensão, esse trabalho que foi magnífico, desde da elaboração dos textos, das discussões dos textos, né, com destaque a Edgar Morin, né, também. E foi muito importante também na condução de elaboração de dados, de coletar os dados, de trazer os dados de volta para os alunos e de elaborar as próximas intervenções, as próximas aulas, a própria oficina, né, com base em Freire e no trabalho semiótico de Roland Barthes também. E, além disso, né, o engajamento dos alunos também, que os alunos eles realmente interagiam nas aulas, apesar que deixaram a desejar na oficina, mas de qualquer forma participaram ainda também, né, apesar de serem alunos de classe média, média baixa, e estão se dedicando ainda à educação de maneira remota, né? Então, passo a palavra para Breno concluir. Então, a gente está com um pouco de dificuldade, né, assim, em dar essas aulas na residência pedagógica, e também a professora tem essa dificuldade justamente pela pequena quantidade de tempo, né, que ela tem, que são só 30 minutos por semana. Esses assuntos que ela deu, assim, apesar do conteúdo parecer bastante coisa, são bem pinceladas, assim, elas são passadas muito superficialmente, né?
Por exemplo, agora a escola voltou a ter aulas presenciais, né? E mesmo assim, a sociologia ela não foi possível voltar às aulas de sociologia, porque algumas disciplinas não, elas não, por ter menos importância, né? Considerada ter menos importância, elas não voltaram ao presencial. E é isso, eu queria agradecer a todos e todos que nos escutaram. Peço desculpa aí que enquanto eu estava falando, eu estava tentando colocar o slide, não tava aparecendo a janela do slide aqui. E eu tentei 3 vezes, aí depois ele apareceu. Aí por isso eu me enrolei, fiquei um pouco nervoso, mas foi isso. Obrigada a vocês e Obrigada, aos meus Breno. colegas. Obrigada, Breno. Obrigada, Bruno e Cláudio também, que está aí. Mas deu certo, né, Breno? No final das contas, aconteceu. Eu não sei se o professor Paulo quer começar ou eu começo, professor. Eu posso então começar? Eu vou tentar ser rápida. Muito obrigada pela apresentação de vocês, mais uma vez. Então, assim, já que a gente tem pouquíssimo tempo para a arguição, para as perguntas, para os comentários, eu vou direto numa questão que me surgiu a partir da minha leitura do resumo expandido de vocês, e essa minha dúvida só se reforçou agora a partir da fala de vocês aqui, né? Eu queria muito que vocês explicassem um pouco a relação da passarela cidadã com a ARP. Para mim, isso não ficou muito claro. Se a passarela cidadã foi um projeto que vocês chamam de projeto de extensão, se surge a partir, então, dessa experiência de vocês da residência pedagógica, ou se é um projeto em paralelo. Porque, para mim, no texto, e agora também não consegui resolver essa minha dúvida, fica parecendo que é um projeto paralelo. E uma outra questão que eu queria conversar com vocês é sobre as regências, porque a gente sabe que as regências são importantíssimas, são fundamentais, né? Ali elas originam várias questões, vários aspectos, as pesquisas, os planos de trabalho para os residentes. Então, eu quero saber como é que vocês veem isso, como é que vocês conseguem entender essa residência pedagógica que está quase finalizando, sem que vocês, pelo que eu entendi, tenham feito as regências. Posso falar um pouco sobre essa última parte e depois o Bruno responde sobre a passarela cidadã, pode ser? Então, a gente faz sim as regências. O que aconteceu é que na hora de escrever os trabalhos todo bimestre a gente faz pelo menos 2 regências, né? Então, o que aconteceu? Nós somos 3, né? Aliás, nós somos 9 residentes. Então, na hora de fazer o trabalho, não dava para ficar 4 em um grupo e 5 em outro. E aí a ideia que a professora, nós nos reunidos, né? E que a gente teve foi tentar contemplar cada turma, né? Falar um pouco sobre cada turma, o primeiro, segundo, terceiro ano. E aí por exemplo, minha regência é no primeiro ano, o ano inteiro. Só que eu acabei falando sobre o terceiro ano. Por quê? Porque eu, além de dar regência no primeiro ano, eu assisto as 3 aulas, né? Porque como é só 30 minutos, eu acabo acompanhando 1h30 de aula, né? Num turno inteiro. Então, assim, a gente faz sim as regências só no trabalho do resumo expandido, que a gente não focou nesse assunto, porque a gente quis apresentar o que era a sociologia no terceiro ano. E o Passarela Cidadã realmente é um projeto paralelo, mas que aí podemos adaptá-lo ao conteúdo que está sendo aplicado, no caso, ampliando mais, aprofundando o conteúdo. Nesse caso, as oficinas e as aulas tentaram se encaminhar para o que seria um projeto liberal ou neoliberal, uma proposta de criação, uma proposta de iniciativa privada, seguindo uma crítica ao livre mercado, né? Entendi. Obrigada, viu, Bruno, Breno, professor Paulo. O microfone está desligado, professor. Seu microfone está desligado, professor. Desculpa aí.
Primeiro, né, parabenizar todos vocês, né, pelo trabalho. É mais um daqueles casos que a gente vê aí que está trabalhando no limite pela questão do tempo. E muitas das minhas dúvidas já foram sanadas, porque também eram dúvidas que a Betânia colocou aqui, né? Chamou a atenção aí na hora que vocês falaram que a participação ela era, né, dentro das aulas, e a questão de ministrar ficou assim meio vago, a gente não deu para entender direito. Mas já foi esclarecido, né? Vocês também trabalharam em outras turmas e tal. E essa questão também era minha dúvida em relação ao projeto, né? Então, se eu entendi agora bem, é um projeto que já existe, né? Que já é realizado na escola, vocês entraram dentro do projeto, né? Para fazer parte, é isso, né? E eu não tenho muitas questões, não, gente. Eu acho que foram sanadas minhas dúvidas. Parabéns para vocês. Obrigado, professor. Obrigado, professora. Obrigado. Nós que agradecemos, Breno, Bruno e os demais, né, que apresentam como coautores. Pois não. E só para esclarecer, o projeto de extensão é da nossa coordenadora, né, do nosso projeto, da Giovânia. Então, isso é ela importante. aproveitou Então, é um projeto fora da escola. Aí se tornou também um subprojeto dentro para os terceiros anos, né? Porque no primeiro ano a gente tem outro projeto que é um Instagram que a gente posta resumos de aulas, por exemplo, né? Que aí é eu que faço ele lá. A professora Giovânia quer falar, acredito, não sei se... Por favor. Não sei se posso, mas rapidamente, só para um esclarecimento. Pode ser, professores? Acho que Pode sim. ser, Giovana, fale. Rapidamente, veja, esse projeto de extensão que a gente tem é um projeto já mais de 2 anos que a gente desenvolve na UFPB, e ele tem a pretensão de apresentar a universidade e desenvolver alguns temas dentro do terceiro ano. O que a gente fez? A gente fez uma parceria com o projeto Residência Pedagógica para que os conteúdos que têm a ver com a discussão de cidadania, de educação política e tal, e a apresentação da universidade dentro do terceiro ano. Então, esse ano, no segundo semestre, a gente começou a fazer esse projeto, e aí o Bruno, ele desenvolve a regência dele dentro do projeto. Então, fecha nessa perspectiva. E o Breno realmente desenvolve a regência lá no primeiro ano, e acompanha as turmas do terceiro ano. Então, fez essa parceria para a escrita desse projeto, que também foi uma estratégia nossa, enquanto residentes. No evento anterior, no evento da Residência Pedagógica IPBID, em junho, julho, sei lá quando é que foi, lá eles apresentaram as regências, as experiências de regência, e agora a gente dividiu em 3 blocos de trabalhos. Obrigada, gente. Obrigada. Aí, ótimas apresentações, estou gostando muito dessa manhã. Nós que agradecemos, professora Giovânia, viu, por elucidar aí. Muito obrigada. Acho que a gente precisa passar, então, para o quarto e última apresentação desse bloco, né? O trabalho é intitulado Experiências e Práticas Pedagógicas, a contribuição do programa PIBID nas aulas de língua portuguesa do IFPB Campus Cabedelo. Então, bom dia, gente. Deixa eu só fazer a leitura aqui que eu esqueci, perdão. É Deise, Edileuza, Elisa, não sei quem está aí, Geice, Lucas, né? Todos bolsistas, supervisor professor Silvio e professor coordenador, professor Henrique Miguel. Isso mesmo, muito obrigado, professora Betânia. Então, pessoal, bom dia a todos. Eu sou o Lucas, sou um dos integrantes do PIBID, que vou estar conversando aqui um pouquinho com vocês desse projeto que a gente tem desenvolvido e que a professora Betânia acabou de apresentar, tá? Então, os integrantes, aqui tem algumas imagens, para que vocês possam ver os rostinhos que estão por trás também desse projeto, além de mim, que estou falando aqui para vocês agora. A Edileuza, Elisa, Deise, Geice, o professor Henrique e Sérgio, e eu estou falando para vocês agora, tá? Então, introduzindo o nosso trabalho, o PIBID, eu acho que é a primeira vez que ele está acontecendo nessa modalidade remota, uma modalidade inédita, digamos assim. Então, nesse contexto de pandemia que a gente tem vivido desde o ano passado, foi quando a gente começou as nossas práticas de língua portuguesa no Instituto Federal, Campus Cabedelo, e a gente tem atuado desde então com as turmas de primeiros, segundos e terceiros anos do curso técnico de nível médio em recursos pesqueiros. Então, esse nosso projeto ele surgiu a partir da necessidade que a gente tinha devido ao
curto tempo que a gente teve, e com as aulas que a gente teve, o tempo de aulas durante a pandemia, por causa dessa modalidade remota. A gente foi muito prejudicado nesse sentido. Então, a gente viu que as aulas de língua portuguesa, que se resume a 1 hora aula por semana, não era suficiente para que a gente pudesse abranger tudo que a gente necessitava fazer isso. Então, a partir disso, a gente criou esse projeto, o projeto Roda de Leitura, sobre o que a gente desenvolveu, esse trabalho que eu vou estar apresentando para vocês, de acordo com a BNCC, com os aspectos e competências e habilidades estabelecidas por ela, e com o objetivo da gente poder desenvolver, a partir do entrelaçamento entre língua e literatura, a capacidade dos nossos alunos conseguirem pensar, analisar e refletir de forma crítica sobre o uso da língua portuguesa no mundo que eles vivem, na sociedade, de uma forma geral. Então, a metodologia do nosso trabalho, além da elaboração da roda de leitura, a gente também faz o acompanhamento das aulas do professor Sérgio, sempre todas as atividades supervisionadas por ele, correções de atividades feitas pelos alunos, a gente também participou desse processo, para que a gente pudesse fazer o diagnóstico dos alunos, e isso foi o que nos levou também a trazer os objetivos que a gente gostaria de trabalhar, aperfeiçoar nosso projeto na roda de leitura, e também as participações em reuniões semanais, junto ao professor supervisor, onde a gente planeja as nossas atividades da próxima semana, bem como também o que a gente realiza na nossa roda de leitura. Na verdade, o nosso projeto ele contou com 10 bolsistas e voluntários, só que como a gente trabalha, esse projeto da roda de leitura, ele é direcionado para os alunos de primeiros e segundos anos, porque o terceiro ano eles já estão na preparação para o Enem, então a gente tem uma outra oficina, que não é o caso aqui hoje, que é a oficina de redação, só para que vocês saibam, um outro projeto que a gente faz à parte. Então, para que a gente pudesse atender o primeiro e o segundo ano, a gente se dividiu em 2 grupos de 5 bolsistas, entre bolsistas e voluntários, e a nossa turma, onde a gente atua aqui, a turma do primeiro ano, ela conta com 48 alunos, porém, na nossa roda de leitura, como projeto que não é obrigatório, é por livre e espontânea vontade, que a gente tenta cativar os alunos ao máximo para que eles participem, a gente tem uma média de 15 a 20 alunos por encontro, tá? Então, falando especificamente da roda de leitura, ela acontece de forma quinzenal, com a duração de 1 hora. A gente acaba se estendendo um pouquinho mais, porque os alunos se empolgam, então, às vezes, a gente acaba passando 1 hora e meia, mais ou menos. E ela foi toda baseada, os tópicos linguísticos literários que a gente aborda no nosso projeto, são de acordo com as ANPs, que são as atividades não presenciais, que é o documento que é chamado, assim, no Instituto Federal, digamos assim, o plano de curso, ele é dominado nessa forma, nesse período remoto. Então, dentro de todo esse contexto, os nossos encontros, eles acontecem da seguinte maneira. Na primeira parte do encontro, nós, bolsistas e voluntários do PIBID, a gente faz essa intervenção didático-pedagógica, onde, antes de a gente trabalhar o texto, de fato, a gente traz algumas informações que a gente acha que são interessantes dos alunos saberem, seja sobre o autor, seja sobre o próprio texto, para que a gente possa dar uma margem maior de conhecimento sobre o que a gente vai trabalhar ali, para que os alunos fiquem a par disso. Então, a gente faz todo esse apanhado nesse início geral, mas também os aspectos linguísticos, não somente literários. Como eu falei, a gente trabalha ambos juntos, de mãos dadas, sempre. O segundo momento é o momento onde os alunos falam como foi a experiência que eles tiveram, seja com o texto, com o filme, ou com o material que a gente utiliza, porque a gente diversificamente não trabalha com texto, porque a gente sabe que os aspectos linguísticos e literários se encontram em outros tipos de materiais. Então, nesse segundo momento, é quando os alunos falam dessa experiência prévia que eles tiveram. Prévia por quê? A gente tem um tópico na sala virtual que a gente utiliza no Instituto Federal, que é o Google Classroom, e a gente tem um tópico na roda de leitura, onde a gente disponibiliza o material previamente, para que os alunos possam fazer a leitura desse material, porque a construção desse conhecimento crítico deles começa aí, para que eles já tenham comecem a construir o conhecimento deles de forma autônoma, e na roda de leitura a gente somente aperfeiçoa isso. E depois dessa apresentação que eles fazem, do que eles entenderam, as reflexões, a gente vem com uma sequência de questões, de perguntas, digamos assim, que a gente elabora nos nossos planejamentos de aula, para que a gente possa abranger e melhorar, de repente, alguma reflexão, alguma interpretação sobre o texto que eles conseguiram. A gente traz isso à tona para que eles possam perceber, e bem como também trabalhar os aspectos linguísticos do texto. E toda essa roda ela acontece sob a supervisão do professor Sérgio, por mais que nós conduzimos os encontros, o professor Sérgio sempre está supervisionando, também fazendo suas contribuições. Então, como os resultados, a gente
percebeu a maior participação dos alunos nas atividades síncronas e assíncronas, que era um grande problema que a gente tinha no início do programa, porque os alunos não participavam, eles não falavam, não interagiam, muitos não entregavam as atividades. A gente também percebeu o maior protagonismo dos alunos, porque eles passaram a sugerir, os alunos que se mantêm envolvidos com a roda de leitura, eles sempre estão sugerindo textos ou algum outro material que a gente possa utilizar nos nossos encontros. Uma melhoria significativa também dos alunos em relação às habilidades interpretativa e linguística, que não conta no slide, mas vale ressaltar. Isso a gente percebeu por meio das próprias aulas, a interpretação dele, como eles conseguem discutir agora com mais senso crítico, digamos assim. Os aspectos linguísticos também a gente percebeu por meio das atividades, e também uma diminuição do número de cópias desses alunos que passam a participar das de leitura, porque era um grande problema que a gente tinha também, que era a grande cópia das atividades. Os alunos simplesmente não se importavam em fazer as atividades. E aí tem muitos fatores da pandemia que a gente também não pode deixar isso só sobre a responsabilidade do aluno, a gente também tem que entender esse outro lado. Então, a partir disso, a gente percebe a importância do estudo do texto em sala de aula, com a finalidade de incentivar a capacidade interpretativa dos alunos e de textos mais adequados às dificuldades deles. Ou seja, na nossa roda de leitura, a gente faz uma complementação do que a gente não consegue, primeiramente, trabalhar nas aulas do período normal da grade curricular, ou seja, de 1 hora por semana, mas também a gente aborda os aspectos que a gente acha que eles precisam de um reforço, que ainda não está bem esclarecido, que eles têm dificuldades. A gente não trabalha a partir do que eles já sabem, a gente busca aperfeiçoar. E alguns resultados de discussões, a gente tem as imagens das atividades que a gente realiza, das rodas de leitura, que estão disponíveis no nosso Instagram, onde a gente divulga as nossas atividades. Alguns eventos que a gente participou, tanto o seminário do PIBID, que aconteceu recentemente, em setembro, quanto o Órbita, que é um evento do próprio Instituto, entre outros eventos também, são só alguns exemplos. E as considerações finais, a gente vê que, a partir desse projeto, a gente vê uma melhoria significativa do aprendizado, do contexto de ensino-aprendizado no Instituto, porque a gente passou por grandes dificuldades até se acostumar com esse período remoto, mas o Instituto ele tinha uma estrutura muito boa, então a gente conseguiu, na medida do possível, melhorar e proporcionar a melhor qualidade de ensino possível nesse período remoto, com todas as adversidades que a gente encontra. E essa constatação a gente pode ver a partir dos resultados que a gente teve em relação aos feedbacks dos próprios alunos. Eles sempre estão dando feedbacks para a gente durante as aulas do professor Sérgio ou durante a roda de leitura, o quanto eles têm gostado das discussões. Às vezes, até numa aula do professor Sérgio, eles retomam alguma discussão que a gente fez na roda de leitura, porque, de fato, eles se envolvem. Então, é muito legal, porque é uma coisa muito legal, um projeto voluntário que eles vão porque, de fato, eles querem aprender. E, além disso, também, a questão das TICs, que tem cada vez mais vai fazer parte do nosso dia a dia, nesse contexto de ensino. E também a gente ressalta a importância do programa no sentido que contempla os benefícios das 3 entidades, ou seja, para os alunos e a escola envolvida, ou seja, o Instituto Federal de Cabedelo, uma vez que a gente observa essa melhoria, como eu já falei várias vezes, para nós licenciandos, uma vez que a gente tem a oportunidade, desde os primeiros períodos, enquanto PIBIdianos, está na sala de aula, ver como a sala de aula funciona e como a gente pode melhorar o ensino que a gente já tem hoje, e também para a sociedade como um todo, uma vez que onde esses frutos serão colhidos futuramente, que serão os nossos futuros alunos formados. Então, aqui estão as nossas referências que a gente utilizou no nosso trabalho, e o nosso agradecimento, em nome de mim, dos autores desse trabalho, ao PIBID, ao Instituto Federal da Paraíba, Campus Cabedelo, à CAPES e à Universidade Federal da Paraíba, em especial a professora Deise, a coordenadora do projeto, que sempre é muito solícita e sempre está à nossa disposição, sempre nos ajudando, sempre que a gente precisa. Então, é isso, muito obrigado, e consegui fazer no tempo. Conseguiu, Lucas. Parabéns, muito obrigada pela apresentação, obrigada a você e todos os autores aí do trabalho, né, os residentes desse grupo de língua portuguesa. Eu vou passar para o professor Paulo, porque eu comecei da outra vez, e aí a gente está aqui democraticamente dividindo um tempo de arguição que não é muito longo, mas pode começar, professor Paulo, por favor. Tá, joia. Primeiro, parabéns pelo trabalho, né? A gente vê aí um empenho muito grande, uma organização muito grande do trabalho, isso chama a atenção. E eu só queria pensar um pouco assim, né? Essa proposta de rodas de leitura, que é extremamente, né, importante, assim, incentivar a leitura, incentivar as leituras
porque eu consegui identificar aí na fala de vocês que vocês vocês falaram, né, em leituras de texto, mas também falaram em audiovisual, se eu não me engano, vocês falaram em filme. E aí eu fiquei pensando, né, porque essa é um tipo de leitura, a leitura do audiovisual, muito particular e diferenciada, né, da leitura escrita, né? Todos trabalham com representações, mas ela é diferenciada. E aí eu fiquei pensando, como é que vocês trabalharam? Eu só queria um exemplo, né, de o que vocês viram, como é que isso foi desenvolvido com os alunos em termos de audiovisual. Certo, professor Paulo, uma ótima pergunta. Então, o nosso embasamento teórico foi a partir do livro do Cosson, que a gente até citou nas referências, que ele também tem um projeto de roda de leitura, e nesse projeto, quando a gente leu esse livro dele para montar o nosso, a gente viu que ele trabalhava com audiovisual, e a gente, a partir, por exemplo, esse entrelaçamento entre o audiovisual e o texto, no nosso caso, aconteceu da seguinte forma. Em uma das aulas que a gente teve, a gente quis trabalhar a questão do nazismo na aula, então a gente pegou um filme que é muito conhecido, que é o Menino do Pijama Listrado, e a gente disponibilizou tanto o filme para que os alunos pudessem assistir, quanto o próprio texto, a própria história. Então, para que eles pudessem se envolver, de fato, eles começassem pelo filme, que era mais acessível e seria de uma forma mais rápida, e a partir do envolvimento deles com o filme, eles passassem para a leitura. E aí, no encontro, o que a gente fez? A gente fez um entrelaçamento tanto entre o filme, entre as convergências e as divergências entre os dois tipos de mídia, para que a gente pudesse conversar sobre esse tema com eles, e a partir disso a gente fazer a reflexão sobre esse tema que a gente tinha proposto. Então, o audiovisual, muitas vezes, ele funciona nesse sentido, porque às vezes a gente está falando de um livro e de alunos que não têm o hábito nenhum de ler. Uma coisa que eu não falei na apresentação, que deveria ter ressaltado, é que a gente criou um formulário no início da roda de leitura para que a gente pudesse conhecer. Então, a gente perguntou se eles tinham o hábito de ler, quais os tipos de textos que eles já tinham lido, e muitos deles falavam que liam no máximo contos ou crônicas, textos mais curtos. Então, a gente traz esse audiovisual como uma forma de que eles conheçam a história, e a partir desse envolvimento que eles tenham com o audiovisual, eles passem também para a leitura, que é onde a leitura também traz essa forma mais crítica, porque exige um esforço maior mental para que eles possam ler e compreender um tipo de texto que eles não estão habituados, e dessa forma a gente construir esse conhecimento crítico que a gente se propõe no projeto. Bacana. Muito bom, Lucas. Parabéns mais uma vez. Eu acho que a gente já está invadindo o terceiro bloco. O Paulo já apareceu ali. Isso sinaliza para a gente finalizar. Mas eu queria parabenizar mais uma vez e dizer que o Roda de Leitura está muito bem teórico e metodologicamente fundamentado. Então, eu acho que vocês conseguiram, nessa apresentação, sistematizar o trabalho, né, trazer para quem está aqui assistindo toda a construção coletiva, inclusive, percebe-se o diálogo de vocês com o preceptor o tempo todo. Você deixou isso muito bem marcado na sua fala, de como vocês têm dialogado. Então, eu só tenho a parabenizar vocês, né, e todo o grupo, e o professor Henrique e o preceptor. Parabéns. Eu passo agora... Muito obrigada, professor Paulo, né, pelo diálogo. Eu já passo o turno novamente para o professor Paulo Géglio, e muito obrigada e parabéns a todos, né, e a todas. A gente que agradece a professora Betânia Passos, Paulo Maia, pela gentileza e grande contribuição nesse nosso processo de apresentação aqui dos trabalhos no ENIT. Eu vou parar aqui as gravações.